Você já se perguntou por que, em meio ao caos da vida, algumas coisas parecem estar condenadas à morte, enquanto outras continuam a crescer, firmes como uma rocha? E se eu te dissesse que existe uma antiga profecia, datada de milhares de anos, que revela não só o fim da destruição, mas também o início de um renascimento poderoso? Estamos falando da famosa visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, um dos momentos mais impactantes das Escrituras, que traz ensinamentos profundos e misteriosos, guardados ao longo dos séculos. Mas o que essa profecia realmente significa para você hoje, em um mundo que vive em constante mudança e busca respostas para seus maiores dilemas? Você sabia que esse cenário apocalíptico de ossos secos não é apenas uma imagem de destruição, mas um símbolo de esperança e transformação? A verdade é que, por muito tempo, os ensinamentos de Jesus têm nos mostrado que a verdadeira ressurreição começa no interior de cada um de nós. E é isso que o Vale de Ossos Secos representa, não apenas a morte, mas a vida após ela. Em momentos de crise e desesperança, pode ser difícil enxergar além das dificuldades que nos cercam. Assim como o povo de Israel, que estava disperso e perdido, muitos de nós também enfrentamos nossos próprios vales de ossos secos. O que parece irreparável, sem vida e sem propósito, pode ser transformado por um poder que vai além da compreensão humana. Mas como podemos realmente aplicar esse poder em nossas vidas? Como podemos entender o significado profundo dessa profecia que se esconde de nós, esperando ser revelada? Essa visão de Ezequiel, ao contrário do que muitos pensam, não se limita a um evento histórico distante. Ela reflete uma lição espiritual que Jesus nos ensina, um convite para irmos além da superfície e vermos a vida onde tudo parece estar em ruínas. Não se trata apenas de um corpo físico se reerguendo, mas de uma alma, um espírito sendo restaurado, redirecionado para um propósito maior. O verdadeiro significado dessa profecia vai muito além das palavras de Ezequiel. Ela é uma mensagem que Jesus, através de seu sacrifício e ressurreição, trouxe para todos nós. Assim como ele transformou a morte em vida, a visão do Vale de Ossos Secos nos ensina que, por mais árido e sombrio que seja o nosso cenário, Deus tem o poder de restaurar, reerguer e dar vida a tudo o que parece perdido. Mas o que isso significa para o seu futuro? Para as dificuldades que você está enfrentando agora? Não estamos falando apenas de uma visão antiga, mas de uma mensagem viva que pode trazer transformação na sua vida pessoal, profissional e espiritual. O que você vai fazer com essa revelação? O que isso pode significar para o rumo da sua vida? Vamos explorar juntos o mistério por trás dessa poderosa profecia. Agora que você começou a entender o verdadeiro significado dessa profecia, eu te convido a refletir. Qual parte da sua vida precisa de uma ressurreição? Talvez seja sua fé, sua esperança ou até mesmo uma situação que parecia irreversível. A visão do Vale de Ossos Secos nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma possibilidade de transformação. Mas para que isso aconteça, é necessário mais do que apenas saber a mensagem. Precisamos permitir que essa palavra entre em nossos corações e transforme nossa realidade. É aí que entra a força da oração. A oração é nossa conexão direta com Deus. Uma conversa sincera onde podemos colocar nossos medos, ansiedades e pedidos de mudança. Assim como Ezequiel ouviu a voz de Deus e profetizou sobre os ossos secos, nós também somos chamados a orar pela restauração em nossas vidas. A oração tem o poder de mudar tudo. Ela traz paz, clareza e, principalmente, abre portas para milagres. Eu gostaria de pedir a você que compartilhasse nos comentários a sua oração, o que você precisa que Deus faça na sua vida. Não importa o quão pequeno ou grande seja o seu pedido, Deus está ouvindo. Vamos orar juntos por uma transformação,
por uma renovação de forças, por novos começos. Coloque sua fé em prática e saiba que estamos aqui, unidos em oração, esperando ver as maravilhas de Deus se revelarem em cada um de nós. Se você acredita no poder da oração e no impacto que ela pode ter, deixe seu like agora para apoiar essa missão de espalhar fé e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui estamos todos em busca de respostas divinas e transformação espiritual. Ao se inscrever, você será notificado sempre que um novo vídeo com essas mensagens poderosas for publicado. E juntos, poderemos crescer na fé e na compreensão dos mistérios divinos. Vamos orar agora, e eu convido você a fazer parte desse movimento de fé. Comente abaixo o seu pedido de oração, compartilhe sua necessidade e vamos nos unir em um momento de clamor. Que a palavra de Deus seja a chave para a mudança em sua vida, assim como os ossos secos receberam vida novamente. Eu creio que sua transformação está prestes a acontecer. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. O Vale de Ossos Secos. O que ele representa? Quando pensamos no Vale de Ossos Secos, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é uma cena sombria e desolada, um lugar que parece estar além de qualquer esperança. A visão do profeta Ezequiel, em que ele é levado por Deus até um vale cheio de ossos secos, é uma das passagens mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. Mas o que ela realmente significa para nós, hoje, no contexto da nossa vida cotidiana? E por que essa visão, com tantos séculos de distância, continua a ressoar tão fortemente em nossos corações? A primeira coisa que precisamos entender é que o Vale de Ossos Secos não é apenas uma metáfora de morte física ou destruição. Não se trata apenas de um lugar onde corpos sem vida estão espalhados, sem um propósito, sem uma direção. Não. O Vale de Ossos Secos, na verdade, é o reflexo de algo mais profundo. Ele é a representação da morte espiritual e da desesperança humana. Quando Ezequiel é levado para esse vale, ele está diante de um cenário que simboliza a condição do povo de Israel naquele momento. Eles estavam dispersos, sem uma nação, sem um líder, sem uma identidade. Era como se a vida tivesse sido retirada deles, deixando apenas os restos de um povo que uma vez foi vibrante, mas agora estava mergulhado em um estado de desesperança total. Mas o que é verdade para Israel também é verdade para nós, hoje. Quantas vezes em nossas vidas nos vemos em um vale de ossos secos? Quantas vezes nossos sonhos, nossos planos e até nossa fé parecem estar mortos, esmagados por circunstâncias que estão fora do nosso controle. Às vezes, as dificuldades e os fracassos podem ser tão esmagadores que a sensação de morte espiritual, emocional e até física parece invadir nosso ser. Os ossos secos, nesse contexto, podem representar tudo o que não conseguimos alcançar. Todas as orações não respondidas, todas as perdas que sofremos, todas as promessas que não se realizaram. A verdadeira profundidade da visão de Ezequiel não está na morte, mas na restauração. O Vale de Ossos Secos é uma metáfora para as áreas de nossas vidas que parecem irreparáveis, perdidas para sempre, sem esperança de volta. Quando Deus pergunta a Ezequiel se esses ossos podem viver, ele não está apenas falando sobre um evento histórico, mas sobre algo atemporal. A capacidade divina de trazer vida aonde tudo parece perdido. O profeta é desafiado a profetizar, a declarar a vida sobre aqueles ossos, e ao fazer isso, ele vê algo incrível acontecer. Os ossos se juntam, ganham carne e finalmente ganham vida novamente. Essa cena nos ensina algo poderoso. Nos ensina que mesmo quando tudo parece estar acabado, quando olhamos ao nosso redor e vemos apenas destruição, Deus tem o poder de trazer vida.
Mesmo quando nossas situações parecem sem solução, quando nossos corações estão pesados e nossas almas estão secas, há algo que Deus pode fazer que vai além da nossa compreensão. A visão de Ezequiel é um lembrete de que, em Deus, não há situação que não possa ser transformada. Não há morte que Ele não possa ressuscitar. Não há ossos secos que não possam voltar à vida. Essa transformação não acontece por acidente, nem é algo que acontece automaticamente. A restauração do vale de ossos secos é precedida por uma ação, a profecia de Ezequiel. Ele foi chamado a falar sobre a vida, a declarar que aquilo que estava morto voltaria a viver. E aqui está o ponto crucial. A restauração, a mudança, começa com a palavra. Não só a palavra de Deus, mas a nossa palavra. O que estamos falando sobre as nossas próprias vidas? Estamos declarando a vida sobre as áreas secas de nossa existência? Estamos professando a restauração ou nos conformamos com a morte e a destruição ao nosso redor? O Vale de Ossos Secos é, portanto, uma lição sobre o poder da palavra e sobre o papel crucial da nossa fé em trazer a mudança que tanto precisamos. Quando Ezequiel profetizou, ele não estava apenas seguindo uma ordem divina. Ele estava, de alguma forma, sendo um instrumento para liberar o poder de Deus na terra. Ele estava ajudando a manifestar o que já estava no coração de Deus: a restauração, o renascimento, a nova vida. Da mesma forma, a nossa palavra tem o poder de transformar. Somos chamados não apenas a ver o que está morto ao nosso redor, mas a declarar que haverá vida. A fé não é apenas esperar passivamente pela mudança, mas agir de acordo com a confiança de que Deus pode restaurar tudo o que foi perdido. Você já se sentiu assim? Já olhou para a sua vida e se sentiu como um vale de ossos secos, sem vida, sem movimento, sem esperança? Se sim, saiba que essa não é a sua última estação. Deus está chamando você, assim como chamou Ezequiel, para declarar vida. Não importa o quão seco esteja o seu vale, Deus tem o poder de soprar vida sobre ele. Ele tem o poder de transformar a morte em vida, e Ele está pronto para fazer isso, se você permitir. Assim como Ezequiel, você também pode ser um canal de restauração, profetizando sobre os ossos secos da sua vida e vendo-os ganhar vida novamente. Eu quero saber o que você acha dessa reflexão. Comente abaixo se você já passou por um vale de ossos secos e como a restauração aconteceu na sua vida. Que palavras de vida você precisa declarar sobre as áreas secas da sua existência? Compartilhe seus pensamentos e vamos orar juntos por uma verdadeira transformação. Não se esqueça de curtir este vídeo para apoiar essa missão de fé e se inscrever no canal, para que possamos continuar trazendo mais mensagens de esperança e restauração. Quando olhamos para o Vale de Ossos Secos, é impossível não pensar na condição de nosso mundo atual. Embora esse vale tenha sido uma visão dada a Ezequiel, seu significado se estende para além da história antiga. Os ossos secos não são apenas um símbolo de destruição, mas uma representação de algo muito mais profundo: a morte espiritual e emocional que muitas vezes sentimos em nossas vidas. Não se trata apenas de corpos sem vida, mas de almas sem propósito, de corações sem esperança, de mentes que perderam a visão do futuro. O Vale de Ossos Secos é, na verdade, um retrato do que acontece quando nos afastamos de Deus, quando nos perdemos nas dificuldades da vida e, por mais que lutemos, não conseguimos encontrar uma saída. Ele é um símbolo poderoso para todos nós, nos lembrando das áreas que parecem secas em nossa vida, onde não há mais energia, onde não há mais movimento. É natural nos perguntarmos como, em momentos de desespero e angústia, poderemos sair dessa condição de ossos secos. Quando estamos lidando com perdas, doenças, fracassos ou até mesmo com um vazio emocional que não conseguimos preencher, parece que estamos, de fato, em um vale de ossos secos. Mas o que Ezequiel nos ensina, o que essa profecia nos revela,
é que nada está além do alcance de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a morte parece ser a única resposta, há algo mais, algo maior que está em ação. Deus não nos deixou aqui para viver em frustração, em dor e em desespero. Ele quer nos restaurar, trazer de volta a vida onde há morte, fazer florescer o que parecia ser estéril. O vale de ossos secos não é o fim, é o começo de algo novo. E para que isso aconteça, precisamos entender que não estamos sozinhos. Em cada momento de desolação, a presença de Deus está lá, aguardando para nos transformar. A profecia de restauração. Quando Deus diz a Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos, Ele está nos ensinando uma lição muito profunda sobre o poder das palavras. Ezequiel não estava apenas falando sobre o futuro, mas sobre a transformação imediata. Ele foi chamado para trazer a palavra de Deus ao mundo dos ossos secos, e essa palavra tinha um poder incontrolável de trazer vida. E quando ele obedeceu e começou a falar, algo incrível aconteceu. Os ossos se moveram, se juntaram, começaram a ganhar forma, carne e, finalmente, vida. A profecia que Ezequiel proferiu foi a chave para essa restauração. Não foi uma obra humana, mas uma obra divina, feita através de um simples homem que teve a coragem de falar as palavras que Deus havia ordenado. A restauração que vimos no Vale de Ossos Secos não é um processo simples ou fácil. Não é algo que pode ser alcançado sem esforço, sem fé, sem a ajuda divina. Mas é possível. E é isso que nos dá esperança. Mesmo nas áreas mais secas e aparentemente perdidas de nossas vidas, Deus tem o poder de restaurar, de reverter o que parecia irremediável. A restauração é mais do que apenas devolver a vida física. Ela representa um retorno ao propósito original, um retorno àquilo para o qual fomos criados. Quando os ossos secos se levantam, eles não se tornam apenas seres vivos novamente, mas seres com um propósito divino. Da mesma forma, quando Deus nos restaura, Ele não apenas nos traz de volta à vida, mas nos traz de volta ao nosso destino e propósito. Ele nos coloca de volta na jornada que Ele planejou para nós desde o começo, nos dando as forças e os recursos necessários para seguir em frente. Quando pensamos em restauração, muitas vezes estamos focados apenas na cura física ou emocional. Mas a verdadeira restauração vem com a renovação de nosso espírito e nossa visão. Deus não apenas restaura o que perdemos, mas Ele faz algo novo em nós. Ele nos dá uma nova perspectiva, um novo coração, uma nova direção. A restauração de Deus não é apenas uma correção do que foi quebrado. Ela é uma transformação completa e profunda. O papel de Ezequiel na visão agora, é importante entendermos o papel de Ezequiel nessa visão. Ele não estava apenas observando os ossos secos se transformando em corpos vivos. Ele estava ativamente participando do processo de restauração, sendo o canal através do qual a palavra de Deus foi proclamada e a transformação aconteceu. Quando Deus lhe deu a ordem para profetizar, Ezequiel não hesitou. Ele não perguntou se aquilo faria sentido ou se era possível. Ele simplesmente obedeceu. E sua obediência foi a chave para que a restauração acontecesse. Ezequiel foi chamado para ser um profeta, alguém que falaria a palavra de Deus ao povo. Mas mais do que isso, ele foi escolhido para ser o intermediário entre o divino e o humano. A palavra de Deus não chegou aos ossos secos de forma automática ou mágica. Foi através da obediência e da fé de Ezequiel que o milagre aconteceu. O papel de Ezequiel foi crucial, e o nosso também é. Somos chamados a ser instrumentos de Deus, a declarar suas palavras, mesmo quando parece que não há mais esperança. E como Ezequiel, temos o poder de trazer vida àquilo que está morto ao nosso redor. Não devemos subestimar o poder que nossas palavras, nossas orações, nossa obediência e nossa fé têm diante de Deus. Quando profetizamos, estamos não apenas falando palavras vazias, mas estamos liberando o poder de Deus para agir.
A palavra de Deus, quando falada em fé e com obediência, tem o poder de mudar realidades, de transformar ambientes, de restaurar o que foi perdido. Como Ezequiel, podemos ser canais para a restauração de tudo o que está quebrado, seco e sem vida. Deus nos usa de maneira poderosa quando respondemos ao seu chamado. Ao declarar vida sobre nossas circunstâncias, estamos participando ativamente do plano divino de restauração. Não importa o quão desolado o cenário pareça, a palavra de Deus tem o poder de mudar tudo. Agora, eu quero saber de você, quais são as áreas da sua vida onde você sente que há ossos secos? Quais são os vales onde você precisa de restauração? Deixe um comentário abaixo com suas reflexões. Vamos orar juntos e declarar a vida onde tudo parece perdido. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé, esperança e transformação. O poder das palavras de Ezequiel. Quando Ezequiel é chamado para profetizar sobre os ossos secos, ele está sendo convidado a fazer algo grandioso, falar a palavra de Deus para um cenário que parece impossível de transformar. Esse simples ato de profetizar, de falar em obediência à direção de Deus, é o ponto de virada para a restauração daqueles ossos mortos. A palavra de Ezequiel, que no começo parecia apenas um eco sem vida, se tornou um catalisador poderoso de transformação. E isso é algo que devemos entender em nosso próprio caminhar de fé. A palavra que declaramos tem poder. Ela pode ser uma palavra de destruição, de dúvida, de desesperança, ou pode ser uma palavra de vida, de fé, de restauração. O que Ezequiel nos ensina é que quando falamos a palavra de Deus, estamos liberando poder. O som que saiu de sua boca não foi apenas um som vazio. Ele estava declarando com fé que a vida voltaria ao que estava morto. E por mais inacreditável que fosse para ele, a palavra dele estava alinhada com o poder de Deus. E isso fez toda a diferença. Assim, quando olhamos para nossas próprias vidas, muitas vezes as palavras que falamos sobre nós mesmos e nossas circunstâncias são de derrotismo. Falamos sobre nossos problemas como se fossem insuperáveis. Mas a verdade é que, se Deus diz que algo pode ser transformado, então nossa palavra, alinhada com a sua, tem o mesmo poder de transformação. Podemos, assim como Ezequiel, declarar vida onde a morte parece prevalecer. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um princípio espiritual poderoso. Quando falamos a palavra de Deus com fé, ele começa a trabalhar de maneira sobrenatural. As palavras que saem de nossa boca podem reverter situações, renovar a nossa visão e trazer de volta a esperança onde antes havia desespero. Ezequiel não teve medo de falar sobre a restauração dos ossos secos, porque sabia que sua palavra estava sendo respaldada por Deus. E nós também devemos ter a coragem de declarar palavras de fé sobre nossas vidas e situações. O som de vida. O que acontece quando o Espírito sopra? À medida que Ezequiel profetiza, a visão vai se tornando ainda mais impressionante. Os ossos começam a se mover, se juntar, ganham carne, tendões e finalmente começam a se levantar. Mas algo falta. Falta o sopro da vida. O que acontece então é que Deus ordena a Ezequiel que profetize sobre os ventos, que tragam o Espírito para aquele exército de ossos. Quando o Espírito sopra, a transformação é completa. Eles não são mais apenas corpos, são pessoas vivas, com espírito, alma e força. Esse momento é crucial, pois ele representa a infusão de poder divino, o ato de Deus conceder vida a algo que já estava perdido. O que vemos nesse ponto é que não basta apenas a restauração física. O que precisamos é do sopro do Espírito, a verdadeira força que vem de Deus para trazer vida real e duradoura. Isso é mais do que um simples renascimento, é um renascimento sobrenatural. O sopro de Deus é o que nos dá força para viver, para superar os desafios da vida e para caminhar em direção ao propósito divino.
Esse sopro é uma metáfora para a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é quem nos dá a capacidade de ir além das limitações humanas. Não podemos fazer nada por conta própria, mas quando o Espírito de Deus entra em nossas vidas, ele nos capacita a realizar coisas que nunca imaginamos ser possíveis. Quando nos sentimos fracos, esgotados e sem esperança, é o Espírito que nos fortalece, nos levanta e nos guia. Assim como o exército de ossos secos precisou do sopro de Deus para ser completamente restaurado, também nós precisamos da presença e da força do Espírito para alcançar a verdadeira transformação. O Espírito Santo não só nos dá a vida física, mas também a vida espiritual. Ele nos ajuda a caminhar na direção do propósito divino, renovando nossas forças e nos trazendo paz e clareza para enfrentar os desafios da vida. O milagre da restauração física. A restauração no Vale de Ossos Secos não é apenas simbólica, é um milagre físico. Os ossos secos, que eram apenas restos de um exército derrotado, começam a se mover, a se juntar, a se revestir de carne e finalmente se levantam como um exército poderoso. Deus não apenas faz com que os ossos voltem a se unir, mas Ele dá forma e vida a esse exército de mortos. A carne se junta aos ossos, os músculos se formam, e o que antes era pó e destruição se torna um exército preparado para a ação. Isso nos ensina que Deus não apenas restaura aquilo que está quebrado, mas Ele transforma de forma tão completa que o que parecia impossível de ser restaurado se torna forte e cheio de vida. Esse é o poder de Deus em ação. Quando pensamos em restauração, muitas vezes imaginamos um processo lento, gradual. Mas no caso do Vale de Ossos Secos, vemos que a restauração foi imediata, instantânea. Quando Deus age, Ele faz de maneira completa e poderosa. Ele não faz as coisas pela metade. A restauração que Deus oferece não é uma cura temporária, mas uma transformação total. Esse é um lembrete de que Deus é capaz de fazer o impossível. Quando tudo parece perdido, Ele pode trazer uma restauração que vai além das nossas expectativas. O exército que Ezequiel viu não foi apenas restaurado, ele foi reestruturado, se tornando mais forte do que jamais foi. Isso é o que Deus quer fazer em nossas vidas. Restaurar nossas áreas quebradas, nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais cheios de fé do que antes. Onde você acha que está em ruínas, onde você sente que está marcado pela derrota, eu quero que você comente abaixo e compartilhe o que você acha que precisa de restauração. Vamos orar juntos, declarando que o poder de Deus pode transformar essas áreas da sua vida, assim como Ele fez no Vale de Ossos Secos. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, pois ainda temos muito mais para compartilhar. A ressurreição do Espírito. O Vale de Ossos Secos é uma metáfora vívida não apenas para a restauração física, mas para a ressurreição do Espírito. Os ossos secos podem ser uma imagem de uma alma que está exausta, quebrada e sem esperança. Vivemos em um mundo onde as pessoas muitas vezes se sentem desiludidas, sem propósito, como se a vida tivesse perdido seu significado. A visão de Ezequiel nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus tem o poder de restaurar o espírito humano. Ele pode trazer vida ao que está espiritualmente morto. A ressurreição dos ossos secos não é apenas uma ressurreição física, mas uma transformação espiritual que começa no coração e se espalha para o corpo e a mente. A restauração do espírito é o começo da verdadeira transformação. Muitas vezes é fácil perder de vista o propósito de nossa vida, especialmente quando enfrentamos dificuldades imensas ou passamos por períodos de sofrimento. Quando a vida parece estar em um ciclo de desânimo e fracasso, podemos nos perguntar se existe algo além disso, se há realmente uma chance de mudança. A visão de Ezequiel nos mostra que a restauração começa no interior, no espírito.
e se espalha para todas as áreas da nossa vida. Não importa o quão distante ou perdido você se sinta, Deus tem o poder de soprar seu espírito em você, trazendo vida onde há apenas escuridão. Ele nos chama para uma ressurreição espiritual, onde a esperança é restaurada, onde a fé é renovada e onde o propósito se torna claro novamente. Esta é a verdadeira ressurreição, e ela começa quando aceitamos a presença de Deus em nossos corações, permitindo que Ele traga à tona o que estava enterrado sob as cinzas. A profecia cumprida no Novo Testamento. À medida que vemos a visão de Ezequiel se desenrolar, é impossível não pensar em como ela se conecta com a missão e a obra de Jesus Cristo. Jesus, em seu ministério, veio trazer uma ressurreição muito mais profunda e significativa. Ele não apenas curou corpos e restaurou vidas físicas, mas trouxe uma nova vida espiritual, eterna, a todos que nele crescem. A visão do vale de ossos secos se cumpre plenamente na obra redentora de Cristo, que não apenas ressuscitou dos mortos, mas oferece uma ressurreição eterna para todos que o seguem. Assim como os ossos secos receberam vida novamente pela palavra profética de Ezequiel, nós também somos chamados a aceitar a palavra de Cristo, a palavra viva que tem o poder de transformar nossas vidas. Em João 11, vemos Jesus ressuscitando Lázaro, outro poderoso símbolo da ressurreição. Quando ele disse, "Eu sou a ressurreição e a vida", ele estava, de certa forma, cumprindo o que Deus havia mostrado a Ezequiel no Vale de Ossos Secos. A ressurreição que Jesus traz não é apenas de corpos físicos, mas é uma ressurreição espiritual que nos permite viver de maneira plena e abundante. A visão de Ezequiel, que parecia ser uma mensagem de restauração apenas para um povo específico em um momento específico, agora é uma mensagem universal que fala a todos nós. A restauração do Espírito, que começou na velha aliança, é agora plenamente realizada por Cristo, através de sua morte e ressurreição. Ele é o cumprimento da promessa de vida eterna e transformação que Deus começou a revelar a Ezequiel. A realidade de um vale de ossos secos em nossas vidas. Embora a visão de Ezequiel tenha sido dada a ele em um contexto histórico específico, ela também reflete profundamente nossa realidade atual. Muitos de nós enfrentamos vales de ossos secos em nossas próprias vidas. Podemos estar lidando com áreas de nossa existência que parecem secas, sem vida, sem esperança. Talvez seja a sua vida espiritual, sua fé, sua saúde mental ou até mesmo seus relacionamentos. Esses vales são os lugares onde o desânimo e a dor parecem ter tomado conta, onde a esperança é difícil de encontrar. Podemos nos sentir como se estivéssemos cercados por ossos secos, lutando para encontrar uma saída, esperando por um milagre que pareça distante. Mas a verdade é que, mesmo nesses momentos mais sombrios, Deus tem o poder de restaurar, de trazer vida. A beleza da visão de Ezequiel é que ela nos mostra que mesmo nos lugares mais devastados, mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus é capaz de transformar a desolação em abundância. A palavra que Deus nos chama a declarar, assim como fez com Ezequiel, tem poder para trazer vida ao que parecia morto. Em nossas próprias vidas, pode ser difícil ver uma saída. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil se sentir perdido, sem direção, mas Deus nos chama a olhar para Ele, a confiar em Sua palavra e a crer que Ele pode fazer o impossível. Ele pode trazer vida ao que está morto, porque Ele é o autor da vida. O vale de ossos secos é, em última análise, uma lição de fé. Quando olhamos para as áreas de nossas vidas que parecem estagnadas ou destruídas, podemos ser tentados a acreditar que nada pode mudar. Mas a visão de Ezequiel nos diz que Deus pode transformar tudo, que Ele pode restaurar até o que parece irreparável. Ele está pronto para soprar vida onde há morte, para trazer esperança onde há desespero, para nos levantar onde caímos.
Mas, assim como Ezequiel, precisamos declarar essa palavra de vida. Precisamos ter a coragem de acreditar que, onde tudo parece perdido, Deus pode agir e fazer o impossível acontecer. Agora, eu quero saber de você, onde na sua vida você sente que há ossos secos? Quais são as áreas que parecem estar sem vida, sem esperança? Deixe um comentário abaixo com suas reflexões e juntos vamos orar por restauração. Não se esqueça de curtir este vídeo para apoiar essa missão de fé e transformação e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos de esperança e renovação. O papel da fé e da oração no processo de restauração. A restauração do Vale de Ossos Secos não aconteceu por acaso. Não foi uma obra que se deu sem esforço ou sem colaboração. Embora Deus tenha agido poderosamente, houve uma participação ativa de Ezequiel e, por extensão, uma participação ativa de cada um de nós no processo de restauração. Quando Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os ossos secos, ele estava pedindo mais do que palavras, ele estava pedindo fé. Ezequiel não teve a garantia de que os ossos se levantariam ao declarar a palavra de Deus. Ele não tinha certeza de como isso aconteceria, mas pela fé ele obedecia. E foi essa fé que abriu a porta para o poder de Deus ser liberado de maneira sobrenatural. Da mesma forma, nós também somos chamados a participar ativamente de nosso processo de restauração. Deus tem o poder de restaurar, mas a nossa fé e a nossa oração são essenciais para que essa transformação aconteça. A oração é uma expressão da nossa confiança em Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas estamos reconhecendo sua autoridade, sua capacidade de agir em nossa vida, sua soberania. Ao orarmos, estamos declarando que, apesar das dificuldades, acreditamos que Ele pode fazer o impossível. A oração é a maneira de nos alinharmos com o que Deus quer fazer em nossas vidas. Assim como Ezequiel teve que confiar e obedecer, nós também devemos colocar nossa confiança em Deus, declarando com fé que Ele pode restaurar as áreas quebradas de nossas vidas. E como Ezequiel, temos o poder de profetizar sobre as nossas situações. Em vez de nos desesperarmos, podemos orar com a certeza de que Deus, em sua fidelidade, agirá em nosso favor. A importância de profetizar sobre as áreas mortas da vida. Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, nossa tendência é ver nossas lutas apenas como desafios a serem superados. Porém, Deus nos chama não apenas para enfrentá-los, mas para agir em fé e profetizar sobre eles. Quando Ezequiel foi chamado para profetizar sobre os ossos secos, ele estava fazendo mais do que apenas declarar palavras vazias. Ele estava libertando a palavra de Deus para fazer a transformação que só Deus poderia realizar. Ao profetizar sobre os ossos secos, Ezequiel estava, na verdade, dando espaço para que Deus agisse, para que sua vontade fosse cumprida. Profetizar, nesse contexto, significa declarar com fé aquilo que Deus já prometeu. Não se trata de palavras vazias ou esperanças infundadas. Estamos falando de uma declaração de fé em alinhamento com a vontade de Deus. Uma palavra de vida sobre situações que parecem mortas. Quando declaramos, em oração e fé, que Deus pode restaurar nossa saúde, nossa vida financeira, nossos relacionamentos ou até nossa paz interior, estamos permitindo que Ele atue. A profecia não vem apenas de palavras vazias, ela vem de uma atitude de fé que espera a ação de Deus. O que Ezequiel nos ensina aqui é que, em momentos de desespero, não devemos nos conformar com a situação. Em vez disso, devemos levantar nossa voz e declarar vida onde há morte. Devemos profetizar sobre as áreas que parecem sem esperança e confiar que, ao falarmos em fé, Deus responderá com ação. Aprofundando mais, podemos aplicar essa prática em nossas vidas diárias. Quantas vezes sentimos que algo está morto em nossas vidas? Seja um sonho, um projeto ou uma relação,
É fácil olhar para essas áreas e aceitar a destruição. Mas assim como Ezequiel fez, podemos levantar nossa voz em fé e declarar que essas áreas voltam à vida. Não importa quão seca e sem vida uma situação pareça, profetizar é acreditar que Deus pode restaurar o que foi perdido. O ato de profetizar traz à tona o poder de Deus, permitindo que Ele faça sua obra de transformação. O processo de cura. O que precisamos para ser restaurado. Restaurar é um processo, e a cura que Ezequiel testemunhou não foi instantânea, mas ocorreu gradualmente à medida que ele profetizava. Em primeiro lugar, os ossos se uniram, e então a carne e os tendões foram formados. Isso é significativo, porque nos ensina que a restauração não acontece de uma só vez, mas em etapas. Da mesma forma, muitas vezes desejamos que a cura aconteça de forma imediata, sem interrupção, sem nenhum sofrimento. No entanto, o processo de cura é profundo e muitas vezes envolve um trabalho contínuo e gradual. Deus pode fazer uma obra completa em nossas vidas, mas essa restauração pode ser um processo que exige paciência, confiança e perseverança. Ao olharmos para a história do Vale de Ossos Secos, podemos ver que a primeira etapa da cura foi a reunião dos ossos. Muitas vezes, quando nos sentimos quebrados, é como se nossa vida estivesse em pedaços, sem forma ou direção. A primeira fase do processo de cura é reunir essas partes da nossa vida, permitindo que Deus junte tudo o que parece perdido. O passo seguinte foi a cobertura com carne e tendões, o que representa a reconstrução da nossa saúde emocional, mental e física. As feridas podem ser profundas, mas Deus tem o poder de nos restaurar fisicamente e emocionalmente, revestindo-nos de força. E por fim, o sopro do Espírito trouxe vida ao exército de ossos, completando a restauração. Da mesma forma, Deus quer restaurar nossas vidas passo a passo. Muitas vezes, a cura começa reunindo as partes da nossa vida que estavam dispersas, sem propósito, sem direção. Quando permitimos que Deus entre em nossas vidas, Ele começa a reunir as partes quebradas e a nos transformar lentamente em algo novo. Mas esse processo exige cooperação. Precisamos permitir que Deus atue, permitindo que Ele cure as feridas e nos dê a força para continuar. A cura é um processo de rendição e confiança, de acreditar que, embora a restauração demore, Deus está trabalhando em cada etapa para nos trazer à totalidade. Agora, eu quero ouvir de você. Onde na sua vida você sente que está em um processo de cura? Quais são as áreas que Deus está restaurando em você? Deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco. Vamos orar juntos, declarando que o processo de cura e restauração se completa em sua vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de transformação e esperança. Como deixar Deus trabalhar nas áreas mortas? Quando Ezequiel foi chamado para profetizar sobre os ossos secos, ele não foi apenas instruído a falar sobre eles, mas a permitir que Deus fosse o agente da transformação. Ezequiel poderia ter sido tentado a olhar para os ossos secos e concluir que nada poderia ser feito. Afinal, os ossos estavam espalhados, secos e sem vida. Era uma visão de desespero. Mas a lição poderosa que essa visão nos ensina é que mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, Deus tem a capacidade de fazer o impossível. Ezequiel não só teve que profetizar, mas ele teve que confiar que Deus tinha o poder de trazer vida onde parecia não haver mais nada. Assim também é conosco. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com vales de ossos secos, áreas onde tudo parece perdido, onde nossos esforços parecem fúteis e onde, na nossa própria visão humana, não há como voltar atrás. Pode ser uma área emocional, um sonho perdido, uma carreira que está estagnada, uma relação que foi destruída. Quando olhamos para essas situações com os olhos da carne, é fácil concluir que não há mais esperança.
Mas ao olharmos pela fé, podemos perceber que Deus está pronto para entrar nessas áreas e nos mostrar o seu poder de transformação. Para permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, precisamos dar-lhe acesso a essas áreas de desolação. Muitas vezes, guardamos nossas feridas, nossos fracassos e nossos medos escondidos, como se fôssemos proteger a nossa vulnerabilidade. Mas Deus não tem medo das nossas fraquezas. Ele quer que o entreguemos, que sejamos transparentes para que Ele possa restaurar de forma completa e eficaz. A chave para deixar Deus trabalhar nas áreas mortas de nossas vidas é abrir essas áreas ao seu toque divino. Precisamos confiar em seu poder, mesmo quando a transformação parece impossível. Não importa o quanto nossas situações pareçam permanentes ou irreparáveis. Com Deus, sempre há espaço para a renovação, para a restauração. Quando damos a Ele a permissão para agir, Ele começa a mover as peças, a reunir o que foi quebrado, a trazer de volta a vida. Deus nunca força sua mão sobre nós, mas Ele sempre está disponível, esperando nossa colaboração. Como Ezequiel, precisamos ser obedientes, declarar as palavras de fé e confiar que Deus fará o trabalho. Convite à oração e esperança. Agora, ao chegarmos ao final desta reflexão sobre a restauração dos ossos secos, quero convidá-lo a refletir profundamente sobre as áreas da sua vida que precisam de restauração. Pode ser que você esteja olhando para algo que, aos seus olhos, parece irreversível. Pode ser que você sinta que está em um vale de ossos secos, onde tudo parece perdido e sem vida. Mas eu quero que você saiba com toda certeza que Deus está ao seu lado, pronto para transformar a sua vida, assim como Ele fez com os ossos secos. A restauração que você busca não está longe. Ela começa com a fé, com a oração, com a sua disposição de permitir que Deus entre nas áreas mais profundas da sua vida e comece a trabalhar. Quero te convidar a deixar um comentário abaixo, compartilhando sua oração. Onde na sua vida você precisa de restauração? Que áreas estão secas e sem vida? Ao compartilhar sua oração, estamos nos unindo em fé, como um corpo de crentes, para declarar que Deus pode transformar até as situações mais impossíveis. Ele é capaz de fazer o que nós não podemos fazer por conta própria. E ao orarmos juntos, estamos permitindo que o poder de Deus se mova em nossas vidas de forma poderosa e transformadora. Eu creio que Deus está pronto para fazer uma obra nova em você, para trazer de volta a vida onde há morte, para restaurar o que foi perdido. Não importa o quão difícil seja o seu caminho, o Senhor está com você, soprando o seu espírito sobre as áreas secas, trazendo vida e esperança. Não tenha medo de declarar a sua palavra sobre a sua vida. Lembre-se de que você tem o poder de profetizar, assim como Ezequiel, e liberar a palavra de Deus que traz restauração. Se você sentiu que esta mensagem tocou seu coração, peço que curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para que juntos possamos continuar crescendo na fé e na esperança. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você experimente a restauração completa de todas as áreas que precisam da sua intervenção divina. Se você chegou até aqui, sabemos que algo nesta mensagem tocou o seu coração. Não é por acaso que você assistiu até o fim, e agora é hora de refletir sobre o impacto que essa palavra teve em sua vida. Quero ouvir de você como esse vídeo falou com você, o que Deus revelou ao seu coração. Comente abaixo dizendo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe conosco como essa mensagem de restauração e esperança tocou sua alma. Estamos juntos nessa caminhada de fé, e sua história pode ser uma bênção para outras pessoas que, assim como você, precisam ouvir uma palavra de fé e transformação. Se este conteúdo realmente fez a diferença para você, não se esqueça de deixar seu like para apoiar essa missão de levar esperança e transformação a mais pessoas. E claro,
Inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos poderosos que irão edificar sua vida. Ao se inscrever, você se junta a essa comunidade de fé que busca viver os princípios divinos de maneira prática e poderosa. Lembre-se, a transformação começa com a palavra de Deus e com a sua disposição em ouvir e agir. Que este vídeo tenha sido um ponto de virada em sua vida e que você continue a se aprofundar nos planos que Deus tem para você. Que Ele abençoe sua vida poderosamente, restaurando as áreas secas e trazendo vida abundante, assim como fez no Vale de Ossos Secos. E não perca o próximo vídeo. Está esperando por você na tela final. Que Deus abençoe sua jornada de fé.